pousar em Budapeste graças a um pouso imprevisto quando voava de Istambul a Frankfurt, com conexão para o Rio. Budapeste é um romance em trânsito, um romance que se passa entre duas cidades que oscila entre o real e o imaginário. Devia ser proibido debochar de quem se aventura em língua estrangeira. José Costa é um ghostwriter que escreve textos sob encomenda, ele escreve cartas de amor, discursos políticos, autobiografias, e ele participa de congressos internacionais de escritores anônimos. Numa dessas viagens, ele conhece Budapeste. Aumentei o volume, mas a locução era em húngaro, única língua do mundo que, segundo as más línguas, o diabo respeita. Chico Buarque lança o romance neste momento, sem dar entrevistas, sem noite de autógrafos, um livro que ele levou 2 anos para escrever, secretamente, como se ele fizesse questão de assumir a sua própria condição de ghostwriter. Eu sei que fui um impostor. Eu tinha essa coisa de gostar de línguas, um pouco por ter morado em Roma, onde eu falava italiano e falava inglês, porque eu estudava na escola americana. Em Macau, Maputo, Meca, Bogotá, que sonho é esse de que não se sai? Chico Buarque é um artista paradoxal, porque como escritor ele gosta da sombra, ele é um autor sem rosto. O narrador de Budapeste diz que de todas as artes, a literatura é a que menos gosta de se exibir. E como músico popular, ele vive a experiência do palco, das luzes, do holofote. O retrato do artista quando moço. Pessoal, é pra ficar sentado, senão... Pode ser a gota d'água. O Chico diz que o compositor não se dá muito bem com o escritor. Quando um fala, o outro cala. Palavra, sem a mínima noção do aspecto, da estrutura, do corpo mesmo das palavras, eu não tinha como saber onde cada palavra começava ou até onde ia. A partir da década de 90, com a publicação de Estorvo, Benjamin e agora com Budapeste, a obra literária dele ela se destaca da obra musical. E os romances do Chico formam um conjunto muito harmonioso. Os personagens estão sempre à deriva, estão sempre se deslocando, à procura de alguma coisa, e essa errância está combinada com um clima de alucinação. Na verdade, o que esses romances têm é uma mistura de realismo com fantasia. A notícia do avião já pouco me importava. O mistério do avião era ofuscado pelo mistério do idioma que dava a notícia. A obsessão pelo termo exato, isso é uma marca do Chico Buarque, que está muito preocupado com a ourivesaria, com a carpintaria e com a construção. Perdeu no patamar quatro paredes sólidas. É uma palavra viva, visceral, uma palavra corpo. Era impossível destacar uma palavra da outra. Seria como pretender cortar um rio à faca. Caetano Veloso definiu Budapeste como um labirinto de espelhos. É um romance sobre o duplo. A gente tem 2 cidades, Rio de Janeiro e Budapeste. A própria Budapeste é uma cidade dupla, bifurcada em Y, de um lado Buda, de outro Peste. A gente tem 2 mulheres, uma na Hungria, outra no Brasil. Ou seja, a gente tem uma sequência de duplos nesse romance, refletindo essa questão crucial da literatura como uma alteração da identidade. Os alum eleti. Já avisei que a cidade era um vão. O escritor fantasma não tem compromisso com a realidade. Para ele tudo é sonho, fantasmagoria. Tua sombra se multiplicar. O Chico Buarque, por exemplo, ele nunca foi para Budapeste. O Danúbio, pensei. Era o Danúbio, mas não era azul, era amarelo. Nenhum relato é verdadeiro. Ficcionar significa mentir, não ser sincero o tempo todo. A literatura é um exílio em Budapeste. É um mundo criado com palavras. Tijolo com tijolo, um desenho mágico. A cidade toda era amarela. Os telhados, o asfalto, os parques. Engraçado isso, uma cidade amarela. Eu pensava que Budapeste fosse cinzenta, mas Budapeste era amarela.